Shalom, shalom, povo de Deus. O Senhor Jesus nos ensina sobre o fundamento para a nossa vida. É muito importante que nós aprendamos a edificar a nossa vida e também a edificar a nossa família sobre um firme fundamento. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, estão edificando a sua vida sobre fundamentos instáveis, fundamentos que não são confiáveis e que, portanto, nos tempos de tempestades, de adversidades, de batalhas, faz com que a casa, ou seja, a própria vida da pessoa ou a sua família, entre em ruína. Então Jesus nos ensina a importância de nós estarmos construindo e edificando a nossa própria vida sobre um fundamento firme, sobre um fundamento inabalável. A gente vai estar falando sobre isso e também estaremos orando pela sua vida, orando pela sua família, orando para que o Senhor possa lhe dar a graça e a sabedoria para que você se torne um sábio construtor. E o texto sagrado nos ensina então, em Mateus capítulo de número 7, versículo 24 a 27, dizendo assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o Senhor Jesus nos ensina nesse texto sobre esses dois fundamentos. Um fundamento firme, um fundamento inabalável, e outro, um fundamento instável, um fundamento que não inspira confiança. Jesus nos ensina que nós precisamos nos tornar sábios construtores, edificando a nossa própria vida, edificando a nossa família sobre esse fundamento firme e inabalável. Por quê? Porque a nossa vida, enquanto nós estamos aqui na Terra, ela está sujeita às adversidades, às tempestades da vida. E existem fases da nossa vida que as tempestades, os vendavais, os furacões são intensos. E o que vai determinar se a nossa vida vai permanecer de pé depois que tudo isso passar é sobre qual fundamento nós estamos edificados, sobre qual fundamento nós estamos firmes. O texto diz então que para isso nós precisamos ter a sabedoria de ouvir o ensino de Jesus e colocá-lo em prática na nossa vida. Jesus começa o seu texto sagrado dizendo assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, e coloca em prática e aplica na sua vida, aplica a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, família, no casamento, na criação dos filhos, na vida espiritual, enfim, em todas as áreas da sua vida. O texto diz que esse homem é comparado com um homem prudente, ou seja, com um sábio construtor, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é esse fundamento firme. A rocha simboliza, então, a vida de Cristo e a palavra de Jesus. Quando nós edificamos a nossa vida sobre Cristo e sobre os seus ensinos, nós estamos edificando a nossa vida, construindo a nossa vida e a nossa família sobre esse fundamento firme. Esse fundamento que está à prova das intempéries da vida, das tempestades da vida. Porque no versículo 25 diz assim: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Então a casa estava edificada sobre a rocha e apesar de toda a tempestade, de toda a força do transbordar das águas, de toda a força e fúria das chuvas, do transbordar dos rios, do soprar dos ventos, a casa permaneceu firme porque estava edificada sobre a rocha. Como disse, essa rocha representa e simboliza o Senhor Jesus e a sua palavra.
E aí a importância de nós, como servos de Deus, edificarmos a nossa vida, construirmos a nossa vida sobre essa rocha, que é Jesus e a sua palavra. Que nós possamos edificar a nossa vida. Por quê? Porque todos nós estaremos sujeitos a enfrentar tempos de tempestades. Mas se nós estivermos edificados sobre Cristo e sobre a sua palavra, depois que todas as tempestades, vendavais e transbordados rios passarem, nós permaneceremos de pé, nós permaneceremos firmes. A nossa vida será edificada, nós aumentaremos e cresceremos em nossa fé, nós teremos experiências mais poderosas, produtivas com Deus. Mas, se nós decidirmos edificar a nossa vida sobre a areia, porque Jesus disse assim no versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, uma pessoa tola, ignorante, que edificou a sua casa sobre a areia. Imagine alguém que começa a construir uma casa sobre a areia sem lançar os alicerces, sem cavar as valas profundas até encontrar a rocha, mas simplesmente sobre a areia começa a lançar a massa, a argamassa, o tijolo, e sobre a areia, simplesmente sobre a areia começa a edificar. Jesus diz que quando vem a chuva, o transbordar dos rios e os ventos fortes e batem com ímpeto contra essa casa, ela desaba porque foi edificada sobre a areia e a ruína ou a queda dessa casa é grande. O que é edificar sobre a areia? É tentar edificar a nossa vida sobre tudo aquilo que não é Jesus e a sua palavra. É tentar edificar a nossa vida, construir a nossa vida com base na aquisição financeira, nas posses, na aquisição de posses, com base na estética, na beleza física, com base nos graus acadêmicos, com base em religiões, com base em tudo aquilo que é meramente humano. Algumas dessas coisas são boas em si mesmas, mas não servem como fundamento para a nossa vida, não servem como alicerce para a nossa vida. E muitas pessoas decidem e optam por edificar as suas vidas, por construir as suas vidas sobre a areia, sobre esses fundamentos instáveis. O que vai acontecer? No tempo da tempestade, no tempo da adversidade, a casa vai cair e, como diz o Senhor Jesus, a ruína será grande. Por isso, nós precisamos nos tornar sábios construtores. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor para nos tornar sábios construtores, edificando a nossa vida sobre Cristo, sobre a sua palavra. E como é que a gente faz isso? É ouvindo a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus à nossa vida. É ouvindo a palavra de Jesus e colocando a palavra de Jesus em prática na nossa vida. Não adianta nada nós apenas ouvirmos ou conhecermos se nós não praticarmos a palavra de Deus, pela graça do Senhor Jesus, pela força que Ele nos dá, colocar a palavra em prática na nossa vida, como diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós não podemos nos tornar ouvintes esquecidos, mas que nós devemos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra e aplicamos a palavra a cada área da nossa vida, nós estamos nos tornando construtores sábios que constroem a vida sobre a rocha que simboliza Cristo e a sua palavra. E quando vier tempestades e adversidades, essa casa permanecerá de pé porque foi edificada sobre a rocha. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos orar nesse instante e te render graças pela tua palavra. Muito obrigado pela tua bendita palavra. Ajuda-nos a colocar a tua palavra em prática em nossa vida. Ajuda-nos a aplicar a tua palavra na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na vida financeira, na administração financeira, na administração dos negócios, na administração das empresas, na criação da nossa família. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós possamos aplicar a tua palavra na nossa vida. Não apenas ouvir e esquecer, mas sobretudo praticar, porque é pela prática da palavra que as nossas vidas são transformadas, é pela prática da palavra que nós lançamos alicerces profundos e firmes na rocha inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra. E quando vierem tempestades e adversidades, e transbordar das águas, e a fúria dos ventos,
e ainda que bata com ímpeto contra esta casa, nossas vidas, nossas famílias, ela permanecerá de pé depois que tudo isso passar, depois que toda essa tempestade passar. Esta casa permanecerá de pé, porque foi edificada, porque foi construída sobre a rocha. Ajuda-nos a entender isso e que a tua bênção repousa sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, sobre nossos casamentos, sobre tudo aquilo que nós colocarmos as mãos. Tenha a tua direção, a tua bênção e o teu favor. Abençoa a empresa dos teus filhos, os negócios, os empreendimentos. Dê aos teus filhos a graça e sabedoria para edificar as suas vidas na rocha e não na questão econômica, crendo em Ti como sustentador e provedor e dependendo de Ti para toda a sabedoria, para gestar, para gerir os seus negócios. Nós oramos assim para a Tua glória, Senhor, e declaramos a bênção do Senhor sobre cada família. No nome bendito de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Abençoe a tua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, comentar, deixar nos comentários pedido de oração. Não se esqueça também de compartilhar essa palavra para abençoar o máximo de pessoas que você puder. Também eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links. Você pode clicar nesses links e adquirir os nossos livros escritos numa linguagem muito simples para abençoar a sua vida, a sua família e fazer com que você continue crescendo na sua jornada de fé. Deus te abençoe poderosamente. Um dia de bênção, um dia de milagre. Shalom, shalom, graça e paz.